Bem, boa tarde, gente. Eu sou Tia Ju, do Move Personal Kids, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como montar uma boa aula para diferentes tipos de criança. Né? O que a gente deve levar em consideração quando a gente está planejando uma aula. Eu vou começar falando que você tem que pensar com a cabeça do seu aluno. Então, será que você, como criança, gostaria de fazer essa aula? Você ia achar essa aula divertida, animada, desafiadora? Então, você tem que se reconectar com essa sua criança interior, que ela tá aí, às vezes tá perdidinha, mas ela tá aí, e tentar enxergar o mundo e a sua aula com os olhos do seu aluno. Isso vai facilitar demais no seu processo de criação da aula, né? Além disso, uma das coisas que eu acredito que facilita você ser criativo, né, é você estar atento a esse universo infantil, né? Quais são os desenhos da moda, os filmes, os brinquedos, as brincadeiras no momento. Então você tem que estar sempre se atualizando para você poder entrar nesse universo, e dentro dele você consegue criar brincadeiras que vai atrair os seus alunos para poderem fazer a sua aula toda motivados, alegres e contentes. Continuando, vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo na minha aula. Eu estou com um projeto novo, num condomínio novo, então a gente está começando com a turminha pequena. E no primeiro dia de aula, já tem uma semana, eu perguntei para eles qual que é o brinquedo que eles mais gostavam de usar, qual que era o desenho que eles assistiam. E claro que uma criança de 3, 4 anos, os meninos amam dinossauro. O que eu fiz? Hoje eu fui para a aula, catei todos os dinossauros do Tomás, meu filho, e levei para a aula. E a gente criou o pegador do Jurassic Park, na verdade, porque meu objetivo era trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, então eu queria dar um pouquinho mais de intensidade nesse começo da aula, uma atividade mais vigorosa. Então eles desenharam no primeiro momento com o giz para trabalhar também a questão da manipulação, né, da coordenação motora fina, e a casa dos dinossauros, dos caçadores e dos dinossauros, e do outro lado da quadra, bem longe, era o Jurassic Park, onde os dinossauros ficavam. Né? Tinha uma guardiã do Jurassic Park, que no caso era eu. E aí, o objetivo é que eles fossem até a casa do Jurassic Park, buscasse correndo e levasse para a casa deles, da casa dos caçadores, sem que eu conseguisse alcançá-los. Com isso, eles ficaram super animados, super motivados, correram 10 minutos a full, depois cansaram, dei água, e aí uma brincadeira que eu tinha planejado por 10 minutos, que foi exatamente o tempo que eles cansaram e pediram para parar, eles quiseram fazer de novo. Então a gente respeitei isso, esse momento deles, porque eles estavam envolvidos na atividade, e a gente fez de novo, ou seja, eles correram mais tempo do que eu tinha planejado. Então é importante eu setar, e é uma coisa simples, o meu objetivo foi alcançado com um monte de dinossauro pequenininho, e eles conseguiram fazer a atividade toda que eu tinha pensado. Gente, então eu vou falar agora os componentes que são importantes, né, o que a gente deve levar em consideração, né, para montar uma aula, uma boa aula para diferentes tipos de criança. O tempo de duração da aula. Então, se ela tem 45 minutos, 50, 60, isso já é uma informação que você tem previamente, porque ela está estipulada no seu contrato de trabalho com essa família. Então, o tempo de duração. Isso é importante para você calcular a intensidade das atividades que você vai propor para as crianças. Então, se é uma aula de 60 minutos, você não vai conseguir manter essa intensidade alta durante os 60 minutos. E você vai ter que buscar ter mais atividades para você intercalar a intensidade da aula, né? Lembrando que a orientação da OMS são de 300 minutos semanais de atividade física, de moderada a vigorosa. Outro item que a gente deve levar em consideração é se a aula é em grupo ou se a aula é individualizada, né? Vamos lá em partes. Se a aula é em grupo, qual o número de crianças que você tem nessa turma? Se é um número ímpar, se é um número par, né? Normalmente eu trabalho com grupos de no mínimo 4 e no máximo 8. Claro que, se necessário, se abrir uma turma com 2, igual atualmente eu tenho esse caso, e já me aconteceu outras vezes, para depois ir aumentando, não tem problema. É até importante para você se inserir no mercado, né? Então, às vezes a gente fala assim, é só 2, não vou pegar. E aí depois você perde uma oportunidade. Então, assim, você tem poucos alunos, mas você está
motivado, é um lugar bacana, que tem possibilidade de virem mais crianças depois. Começa com 2, vai com 3, vai com 4, vai com 5, né? Se a sua ideia é trabalhar em grupo. Se a aula é individualizada, muitas vezes você vai ter que diversificar mais o número de atividades dentro dessa aula. Por quê? O tempo de atenção da criança ele vai ser menor, né? Porque quando a aula é em grupo, a criança ela faz a atividade que você propõe e às vezes ela vai brincar na atividade proposta, ela vai se relacionar com uma criança, depois com outra, depois com outra. Querendo ou não, vai demorar um pouquinho mais de tempo para você organizar essa aula toda. Então, o número de atividades da aula individualizada, ela vai ser um pouco maior realmente. E o outro ponto que você tem que levar em consideração, caso seja individualizada a sua aula, se essa criança possui alguma demanda especial, alguma dificuldade motora, cognitiva, para você poder planejar uma aula que ela realmente dê conta de fazer, que você atinge todos os objetivos que são necessários. Bom, gente, próximo item que a gente deve levar em consideração na hora de montar essa aula seria a faixa etária e o nível de coordenação dos alunos, né? Crianças menores de 3 anos, elas são mais sensíveis à intensidade do exercício. Então, pode acontecer, se você tem numa aulinha um menino de 3, um de 5, o de 3 cansar um pouquinho mais rápido que o de 5, dependendo dessa intensidade, né? E as aulas, as turmas, normalmente, elas vão ser heterogêneas, né? É raro você estar aula num condomínio e descer 4 crianças, 5, todas da mesma idade, com o mesmo nível de coordenação. Então, você tem que estar sempre atento a esse princípio do treinamento da individualidade biológica, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios para o profissional do Personal Kids, que a gente tem que atingir objetivos com demandas diferentes de público, né? E numa mesma aula. Então, numa mesma aula, você tem uma criança que já está no estágio rudimentar no movimento de mobilidade motora, por exemplo, de quicar, e o outro já está no estágio maduro do movimento. Então, como que eu vou desafiar e motivar crianças de níveis tão diferentes dentro da sua aula, né? Claro que o ideal é ser sempre, quando você está montando uma turminha, você falar, olha, eu vou dar aula para os meninos de 4 a 6 anos, ou de 2 a 4 anos, mas acontece na prática, você está montando, aí tem um irmão mais novo que quer fazer junto, ou um que já passou da idade, mas que ele adora brincar e tá ali, vê os outros, ele quer participar, então ele acaba entrando na turma também. Então, por mais que você limite um pouco a faixa etária, claro que não vai ter um menino de 10 com um de 2, mas ali na primeira infância vai estar um pouquinho mais heterogênea a turma e o nível de coordenação dessas crianças. O próximo item seria o espaço disponível para dar aula, né? Claro que quando você vai montar uma aula, você já tem que saber qual espaço que você vai utilizar para dar aula, porque isso é determinante nas atividades que você vai propor, né? Se a quadra é uma quadra aberta, qual que é o tamanho dessa quadra, porque você está numa quadra muito grande também, é um espaço muito grande para os meninos, eles se perdem muito, então uma quadra talvez um pouco mais acolhedora. Se é uma quadra que tem sombra ou não, no horário que você vai dar aula, né? Se é o espaço adequado, essa sombra, o que acontece? Você tem que ter um ambiente mais acolhedor quando você começa a aula, né? Para você trazer as crianças para você e poder conversar, explicar a dinâmica da aula, no final também, né? Quando você vai terminar a aula, durante a aula, nas pausas, você vai dar água, você vai trocar o material, né? Eu costumo falar que tem um armário invisível, e quando eles chegam com brinquedos, eu pego minha chave invisível, abro meu armário invisível, a gente guarda tudo lá dentro, ninguém pode mexer naquele espaço da aula até o final da aula. E é um combinado que funciona. Às vezes a criança quer, ela fala, tia, me presta a chave invisível para eu poder abrir. Já posso abrir? Tá trancado? Então é um lugar que a gente deixa o meu material e o material que eles vão usar depois da aula. Muitas vezes depois da aula eles ficam brincando no prédio, né? Então, é um espaço para sentar na roda, para você ter esse domínio da turma, e a sombra é ideal, né? Porque o sol, às vezes, realmente influencia e muito, né? Se não é uma quadra, se você vai dar aula num espaço um pouco mais alternativo, o tipo de piso que você tem, se tem degrau, se não tem degrau, se você pode utilizar esses obstáculos desse ambiente como um elemento dentro da sua aula, e tem degrau, tem uma pracinha,
dentro desse espaço, no sentido um coretozinho que dá para subir e descer, fazer um pegador, utilizar aquilo como um pique, por exemplo, ou subir e descer de um pé, saltar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Se é um espaço fechado também, né? Às vezes você dá aula em condomínios que tem uma sala multiuso, então você tem que saber se tem pilastra, se não tem pilastra, se tem espelho, porque você tem que pensar sempre na segurança da criança, né? Não só ser uma aula criativa, mas ser uma aula segura para o seu aluno, é importante. Se lá dentro tem outros materiais ou se não tem outros materiais, né? Porque a criança ela vai ter interesse naquilo, então você já tem que ir com aquilo pensando se eu vou poder usar aquele material no primeiro momento para eles explorarem ou não, se aquele material ele às vezes é super adequado para a sua aula também, você pode utilizar depois pôr no cantinho, ou se ele não é, isso o condomínio não permite, que você deixe a regra clara que não podemos usar aquele material. Então isso tudo vai influenciar no seu planejamento da aula. O que tem a ver também com o espaço é o clima, né? A sua aula não é a mesma no inverno do verão, né? A motivação das crianças, o estado biológico delas não é o mesmo. Então a minha aula no verão de 8h30 da manhã, as crianças chegam numa motivação, já estão acordadas mais cedo. No inverno demora mais para sair da cama, então você já tem que estar pensando nisso na atividade para iniciar a aula. Se chove, se não chove, se o sol está muito forte, se não está muito forte, né? Isso tudo interfere no tipo de atividade, na intensidade e no objetivo que você vai ter. Bom, o tempo todo até aqui, né, eu venho falando de objetivo da aula. Então, assim, quais são os objetivos da aula? E você tem que ter claro, você como professor, né? Quais as capacidades que vão ser trabalhadas, se dentro das habilidades motoras fundamentais, correr, saltar, rolar, lançar, quicar, chutar, quais dessas eu vou trabalhar naquele dia, em que estágio dessa habilidade que o meu aluno está, qual o próximo desafio para ele. Então, como que eu vou trabalhar? Se eu vou acoplar essas habilidades, se eu vou correr e saltar, ou se eu vou só correr, ou se eu vou só saltar, depende da faixa etária, do nível de desenvolvimento das crianças. Então, você tem que ter isso muito claro. Dentro das capacidades coordenativas de acoplamento, diferenciação, equilíbrio, orientação, ritmo, reação, câmbio, quais dessas capacidades que você vai trabalhar na aula? Então, você pensa no seu objetivo, né? O que você quer trabalhar e como que eu vou transformar esse meu objetivo na prática, transformar isso numa atividade que seja desafiadora, divertida e motivante para a criança, né? Das capacidades físicas, força, capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, agilidade, velocidade, potência, tempo de reação. Como que eu vou trazer essas capacidades físicas para dentro da minha aula e quais são os objetivos? Hoje eu quero trabalhar a flexibilidade. Hoje eu defini uma capacidade física e vou, no final da aula ou durante a aula, durante a atividade, já vai ter coisas de flexibilidade. Então, esses objetivos têm que ser claros para o professor quando você monta a aula. Não dá para você ir sem saber o que vai acontecer na sua aula, né? Para a criança tem que ser sempre uma surpresa, né? Às vezes até eu brinco com ela, a aula que vem tem uma coisa legal, uma aula diferente, e aquilo faz a criança querer voltar. Mas você tem que ter claro o que você quer trabalhar. Para a criança é o momento de brincar. Ela não tem um objetivo, o fim dela é a brincadeira em si. Ela não está pensando que ela vai melhorar a flexibilidade, ou a capacidade cardiorrespiratória, ou a capacidade de equilíbrio, ou o movimento do saltar. Ela está pensando em pular corda, em se divertir, por exemplo, se for uma brincadeira de corda. Quem está entendendo o nível de desenvolvimento que ela está e aonde que ela vai chegar, somos nós, professores. E isso a gente tem que ter muito claro. Bom, outro item que deve ser levado em consideração é o material que você tem disponível para aquela aula. Por exemplo, se eu vou usar bambolê, arco, quantas crianças eu tenho, que já foi um fator relevante, né, no momento de planejar. Eu tenho 5 crianças, eu tenho 5 arcos, que é importante isso. Eu não tenho 5, eu tenho 3, então não vou usar o arco? Não, você pode usar o arco. 3 crianças vão usar o arco, 2 crianças mais você, para dar um número par, estou colocando na pior, você tem um número ímpar. Vamos usar uma bola, por exemplo, ou uma corda, e depois você troca. É uma estratégia para você variar o número de elementos, mesmo que você não tenha um para cada um, né? Eu tenho turmas que eu tenho 8 alunos,
Então, às vezes eu não consigo ter 8 coisas de tudo. Algumas coisas mais em conta você consegue ter arco, corda, borboleta, mas, por exemplo, um saco de boxe eu tenho. Não preciso ter 8 sacos de boxe, eu posso ter um. E aí como que eu vou usar? Dentro de um circuito. Então, quando eu vou dar mais, quero usar o saco de boxe, uma bola de pilates, um disco de equilíbrio, essas coisas assim, halteres, bola de pilates com peso, bola de pilates mais fofinha, pequenininha, que eu quero fazer alguma outra atividade que eu não vou ter para todo mundo, eu trabalho através de circuito. Então você tem que ter claro qual material disponível que você tem para aquela aula que você vai montar, né? A gente tem que levar em consideração que a gente está trabalhando com criança. Criança não é um ser previsível, eles são uma caixinha de surpresas. Então a gente tem que planejar, sim, tem que saber qual conteúdo que vai ser trabalhado na aula, qual material que eu tenho disponível, qual o local que eu vou dar aquela aula, o número de crianças, o tempo de duração, o clima, todos esses fatores são relevantes. Você tem que ter um plano bem traçado daquela aula, mas você tem que ter um plano A e um plano B. Porque pode acontecer, e 90% das vezes vai acontecer, e você tem que estar aberto a se readaptar, você tem que ter essa sensibilidade de perceber como que vai evoluir na sua aula. Se as crianças continuam motivadas, querendo fazer, ou se passou uma formiguinha e ela foi olhando para a formiguinha, para a borboleta, ou seja, ela já foi, você tem que buscar ela de novo para a sua aula. Então, é importante você ter sempre uma outra estratégia caso aquilo que você planejou não dê certo, né? Pode acontecer de você estar no meio da sua aula, super bacana, e de repente começa a chover. Então, o que eu faço agora? Né? Você já tem que ter planejado isso, né? Quanto mais você planeja, menor possibilidade de erro você vai ter e mais sucesso você vai ter. Então, assim, eu tenho minhas sacolas santas que me ajudam, que um dia eu vou mostrar para vocês. Eu tenho lá dentro tudo que eu posso utilizar nesses momentos, né? Então eu tenho pregador, tenho disquinho de foguetinho, tenho pedaço de pano, tenho dado. Então são outras coisas, materiais que eu uso para dia de chuva. Então essa minha sacola ela anda comigo assim o tempo todo, além dos materiais que eu estou utilizando naquele conteúdo daquela aula. Então é importante você ter sempre isso em mãos e em mente, que muitas vezes você vai precisar fazer uma adaptação da sua aula, né? Você tem que estar atento para mudar caso seja necessário. E uma coisa que é muito importante, né? Essa rotina na aula. Então a criança ela chega, ela senta, ela guarda as coisas dela no armário invisível, ela vai entender como que vai funcionar a aula, você vai explicar, olha, nós vamos fazer isso durante a aula, vai colocar as garrafinhas dela, é importante falar da hidratação também, da alimentação, sempre que a gente puder dando dicas para as crianças, os pais amam e realmente é importante para a formação dela, né? E elas escutam muito o que a gente tem a falar. Então, você ter este momento de começar a aula e de finalizar. E você perceber que a sua aula ela tem que terminar no auge e não quando ela está caindo. Ela tem que terminar quando a criança está super alegre, correndo, querendo mais. Que ela termina e fala assim, o melhor indício, indicativo de que sua aula foi boa, é quando termina e ela fala assim, já acabou, eu queria mais. Então isso é ótimo, excelente, sua aula foi perfeita. Você fala, não, terça-feira tem mais, ou quarta-feira, ou semana que vem, que legal. Mas você pode brincar dessa atividade também fora da aula da tia Ju. Você pode ensinar para o seu primo, para o seu irmão, para o colega do prédio. Então assim, ela leva aquilo para outros ambientes da vida dela, que é legal. E ela termina a aula querendo mais, sempre. Porque às vezes a gente pode ficar tão preso num planejamento, tem que fazer, e aí a criança já está assim, e ela começa, se ela começar a te perguntar, falta muito tempo, tô cansado, tô com fome, tô não sei o quê, a contar caso, não sei o quê, é porque ela já está, o nível de motivação dela está caindo, isso não é bom. Então você tem que planejar de forma que a sua aula termine ainda no auge, para que ela queira voltar, para que ela crie essa motivação para praticar atividade física
e que ela queira realmente ter a vontade de voltar para a próxima aula, e para outra, e assim você vai ganhando, né, o seu aluno, e os pais ficam extremamente felizes, né? Não é raro eu escutar, às vezes, falar assim, nossa, tia Ju, o que você fez que quarta-feira o mundo cai, mas meu filho não pode sair de casa de jeito nenhum porque tem a sua aula. Então isso é muito legal, né? Esse retorno que os pais acabam te dando, que as crianças te dão também. Então, assim, isso que nos motiva a estar sempre buscando. Gente, para finalizar, eu queria falar uma frase para vocês, que é do Tiger Woods. E é, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu adoro essa frase. E levando ela para a nossa área, quanto maior a sua experiência, mais fácil se torna você perceber essas variáveis para um bom planejamento, né? Quanto mais você planeja, executa e faz uma autoavaliação, né, das suas aulas, do seu trabalho, das suas turmas, suas aulas vão ficando melhores, mais atrativas, mais criativas, e com o tempo vai ficando mais fácil, né? Às vezes a gente começa a falar, eu não sirvo para isso, é muito difícil. Acontece, pode estar acontecendo com alguns de vocês, aconteceu comigo, acontece comigo muitas vezes em alguns projetos novos. Eu falo, ai meu Deus, não vai dar certo, não consigo fazer. E quanto mais você vai fazendo, você vai treinando, você vai ficando mais habilidoso, você vai buscando conhecimento, você vai buscando estratégias, você vai planejando. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, assim, a dica final que eu dou é assim, continue no caminho, planeje, avalie, execute, planeje de novo, não dê certo, busque conhecimento, saia, ande, escute crianças, converse, veja, esteja aberto a esse mundo, esse universo infantil, porque quanto mais aulas você der e quanto mais você estiver aberto buscando conhecimentos, melhores vão ser as suas aulas e mais fácil vai ser para você com o tempo. Então o problema é que hoje parece grande, daqui a pouco nem acontece mais, que você já previu isso antes e a aula vai ficando cada dia melhor, as crianças mais animadas, mais motivadas, e eu acho que essa motivação elas passam pra gente o tempo todo, é uma troca, né? Então ela tá animada, você sai animada da aula também. Quando eu falo terminar a aula no auge para criança, terminar a aula no auge pra gente também, né? A gente também tem que querer voltar, a gente tem que ver que o nosso aluno tá evoluindo, e a gente quer melhorar, e a gente vai buscar onde melhorar, aquela dificuldade que a criança tá tendo. Então assim, eu acho que o segredo realmente para montar uma boa aula é buscar conteúdo, se capacitar, planejar, executar, autoavaliar e estar aberto a esse mundo, esse universo infantil maravilhoso, para a gente poder estar atingindo os nossos objetivos como profissional.